Linda! Sejam todos muito bem-vindos, boa noite. Estou aqui com o professor, mestre e fisioterapeuta Alexandre Sabag, que é uma honra. Semana passada estive com o professor, também mestre fisioterapeuta Fábio, só gente boa, gente competente. Tem aqui o nosso convidado que estará conosco na última terça-feira das lives da Sinuê, que é o professor Henrique Stelzer. Um beijo, vamos falar de câncer e exercício. Alexandre Sabag, aquele cara que deu os cursos com o Fábio, as lives com o Fábio. E galerinha tá entrando, né? Bom, vou me apresentar, tudo bem, Sabag? Lógico, fica à vontade. Eu sou Angel, sou conhecida como Sinuê Angel e atuo também na área do movimento já há alguns anos como atleta, bailarina, professora, tenho um know-how já na área e amo aprender. Estou aqui em formato de live, trazendo, né, compartilhando informação que enriquece não só o nosso currículo, mas enriquece a alma também, porque a gente escolheu a área do movimento, e o movimento é estar vivo, né? É estar em movimento, isso é estar no trilho saudável da vida. E aí tem esses professores maravilhosos, em que me dizem sim para esses convites e me enche de alegria e pelo jeito não estou sozinha. Não, eu sempre vi. A gente vai falar sobre... Fundo, mas tá todo mundo no mute? Não, só o Diegão. Ô, Diegão, vou botar mute em você aqui, tá? Aí, manda bala. Pode continuar, hein? Eu queria agradecer os meus parceiros que acreditam no meu trabalho, nessa parte de informação, de levar conteúdo com parceiros, né? Além dos profissionais, dos professores, eu tenho o Douglas Bolve e a Kátia. E eu quero dar um beijo para eles, porque eles sempre me deixam linda para estar aqui com vocês. Então, minha gratidão e que vocês conheçam o serviço desses profissionais que, né, melhoram a nossa autoestima, deixa a gente mais apresentável para vocês, público. Ok? Então, não estou sozinha, além dos professores gênios que apareceram na minha vida estão aqui. Então, eu e Sabag e eu, a gente pensou, né, num tema que seria bacana para todo mundo estar falando, e eles desfilando o que estudam com tanto amor e carinho e dedicação. E o tema dessa terça-feira foi os novos rumos da fisioterapia, uma ciência nova, mas muito importante e que vem ganhando um espaço imenso em muitas áreas, a gente vai falar disso e muito mais. Professor, se apresenta, eu sei que a galera te conhece, mas também tem um público meu que quer te conhecer mais. Bora! Bom, boa noite, gente. Eu acabei comendo bola, só desligar o mic aqui. Bom, eu mandei um link, que foi o link da aula que eu dei de manhã, né? E agora vai começar a chover no meu celular aqui. Vamos tentar, vamos tocar. Quem eu conseguir falar rapidinho aqui, eu consegui resolver a bronca. Então, estou vendo aqui o pessoal da biomecânica, estou vendo aqui ex-alunos, conhecendo algumas carinhas novas também, sempre um prazer, tá? Bom, rapidamente aqui, falar um pouquinho do meu currículo. Eu sou fisioterapeuta, tenho especialidade em ortopedia e trauma, tenho também em esportiva pela Unifesp, as duas, sou mestre pela Unifesp e estou cursando meu doutorado há alguns anos pela USP, que é minha orientadora no SCUT aqui. Mas um dia a gente finaliza isso. Bom, sou professor da graduação do Mackenzie, a instituição que eu visto a camisa, tenho aqui alguns ex-alunos que continuam alunos, né? Terminaram a graduação, então com a gente na pós. Trabalhei com esporte praticamente a vida inteira, supervisão de estágio também, ortopedia, trauma, esporte. E de forma simplificada, aí sou pesquisador também, então a gente vai equilibrando, né? Ciência, clínica e fazendo essa união, que é isso que a gente pretende, inclusive, falar um pouco hoje. Então é isso. Vamos lá? Muito bom. Então, bora lá. Sabag, conta aí como começou a físio, como ela era no passado, como ela está hoje, o que tem aí por vir. Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar em relação a isso. Bom, vamos lá, né? Então, eu estou aqui, estou com um olho no gato e no peixe aqui, que eu tenho que ir liberando o pessoal que chega. Mas, basicamente, se a gente for pegar uma questão histórica, é lógico que não é história que eu quero vir contar para vocês,
Mas a fisioterapia é uma área da saúde, é um nenê, né? Das áreas da saúde já enraizadas no contexto. A gente tem aqui o curso de graduação em fisioterapia oficial no Brasil em 1969. Então, a gente é um adolescente, né? E o que eu falo, que a fisioterapia, na verdade, ela existe desde que o homem existe. Desde sempre o homem fez movimento, teve lesões, teve que se adaptar a situações adversas. Então, ele sempre buscou, de alguma forma, alguma situação de recuperação. Então, a gente tem dados e dados aí do passado, da prática da fisioterapia geral, que era assim que se chamava quando eu era aluno, que falavam das correntes do peixe elétrico, do toque, da água morna, que era agradável, e assim vai. Então, ela começou de uma forma empírica, inclusive a primeira situação de fisioterapia, ela era tecnicista, era um curso de 1 ano, e veja que a gente veio de uma situação empírica, pô, o toque parece que é uma coisa boa, uma água aquecida parece que promove um relaxamento, né? E assim vai. Tais movimentos parece que promovem alívio de dor, melhora uma determinada mobilidade e movimento. E desse empirismo, e obviamente todo start, a gente não tem ciência ainda sobre o fato. E a ciência foi surgindo. Então, começamos a ter aí os primeiros pesquisadores que começaram a nortear uma questão clínica. Então, tudo bem, o toque é bom, mas o quanto? O calor é bom, quanto? Em que profundidade ele chega? Ele atende a todas as situações? A questão da adiposidade interfere no resultado? O tempo interfere? Hoje a gente tem N variáveis que são conhecidas. Então, se a gente for pegar os fisioterapeutas que foram ali os debravar, né, que desvendaram todo o processo, começaram a carregar a profissão lá na década de 70, eles começaram sem aporte nenhum de ciência. Eles compravam, por exemplo, um aparelho de eletroterapia, tinha o quê? Um manual de como liga e como paramentiza. Não tinha uma referência clínica do que é melhor, de como mexer nos parâmetros para você manter um padrão ouro. Então, que eu posso dividir com vocês, um fisioterapeuta recente também, né? Não sou dos primórdios, mas estou no meio, na terceira geração aí. Hoje a gente tem muita informação para nos trazer um norte, clinicamente, em cima de uma ciência. Então, a fisioterapia parou de se basear em empirismo e a gente tem ferramentas muito bem fundamentadas para aplicar o que a gente faz. Tudo bem que eu estou falando de uma forma bem generalista, tá? E deixa bem claro também que a ciência é muito boa e para a gente chegar numa conclusão, a gente tem que ter um aporte de ciência, não é aquela síndrome do último artigo lido, né? Leia um artigo sobre TNS e aquele é minha verdade. Pode ser que um autor da mesma discussão desse cara fale o contrário dos achados dele. Então, a gente pega lá uma meta-análise, uma revisão muito bem sistematizada para nos dar uma direção. Obviamente, também com o meu senso crítico, meu conhecimento básico. Então, fazendo esse projeto todo e mostrando ciência para nos nortear na questão clínica, o que a gente tem de padrão ouro, que ninguém traz controvérsia, é que o movimento é o padrão ouro quando a gente fala de reabilitação, trazendo para o nosso lado aqui, músculo esquelético. Então, assim, até falando um pouquinho mais da história, vamos pegar a situação que a gente está vivenciando hoje, né? Eu falei do passado, já estou entrando hoje, tudo bem, gente? Bora! Bora! Então, hoje, a fisioterapia está enraizada em todas as áreas. Você tem aí, se fala em Covid, a primeira coisa que você lembra é do intensivista. O fisioterapeuta tem papel essencial na vida do sujeito, dentro de uma UTI. Se você fala em qualquer grande clube, tem um fisioterapeuta, para dizer o mínimo, né? Ou seja, grandes clubes investem porque veem o papel do fisioterapeuta na questão total, rendimento e solução do problema final, que é ganhar uma competição, chegar a uma medalha olímpica e assim vai. Então, o fisioterapeuta hoje ele tem muito bem o seu caminho e o seu espaço, que foi construído por duras penas. Os mais antigos sabem que você começava a falar em fisioterapia ortopédica, quantos ortopedistas encaminhavam para a fisioterapia lá no primórdio? Hoje, a maioria dos ortopedistas tem um fisioterapeuta que trabalha com ele, né? Ele fala, vou operar o teu joelho, mas você vai tratar com esse cara, porque é ele que vai fazer o papel de te devolver ao movimento.
com plenitude. Então, a gente conquistou isso. E conquistou isso com duras penas no começo. Hoje, a gente tem a internet, tem sites de fácil acesso. Antigamente, você queria um artigo científico, você ia lá na Bireme, ou ia lá na USP, lá tanto no HC, ou mesmo lá na escola universitária. Você tinha que pedir o artigo, você ia fuçar lá na revisão o que tinha de revista, ia pedir para a bibliotecária, ela ia buscar a revista, depois de umas 40 minutos chegava as revistas, você ia tirar o xerox e devolvia. Era assim que a gente ter ciência. Hoje você entra aí na PubMed, você joga lá. Sabag, as universidades... Quem está perguntando? Não, vai lá, vai lá. Quem está falando? Desculpa. Dizendo que a educação física está caminhando para uma estrutura que a física já está mais consolidada. E a minha pergunta é exatamente essa. Você acha que as universidades têm uma dificuldade em atualizar esse currículo que já está aí disponível na ciência para nós? Eu ia chegar nisso aí, você acha que leu meu pensamento. Então, se a gente vai... Vamos já para o fisioterapeuta do futuro, que é o que eu quero. Eu quero falar de biomecânica aqui, tá? Bora! Já vou ser bem pontual do que eu vim falar aqui. Então, se a gente conquistou tudo isso, hoje a gente tem nossa profissão muito bem fundamentada. Se a gente tem uma profissão, se você lê lá no CREFITO, a fisioterapia é uma profissão em construção, em constante evolução. Se você está satisfeito com o que você tem hoje, você ficou para trás. Amanhã tem alguém à sua frente, porque a nossa profissão continua se atualizando, a ciência vem aí. Então, voltando na questão movimento, se a gente sabe que o movimento é o padrão ouro de reabilitação, ninguém tem dúvida disso. Você tem controvérsias quanto a recursos físicos, tem controvérsia por um monte de coisa. Em relação a movimento, movimento é vida. Então, se eu sei padronizar movimento, e para padronizar movimento, trazer treinamento físico, primeiro eu tenho que entender movimento. E é aí que fica o meu chamar dessa reunião aqui, que a gente está aqui aumentando o número de convidados a cada minuto, e eu fico feliz. Mesmo eu errando lá em mandar o link, mas tá dando certo. O quanto que a gente tem na nossa graduação de ensino do movimento? O que cada um de vocês aprendeu de biomecânica na graduação? Mas biomecânica, não é cinesiologia, não. Não é fisiologia articular, artrocinemático, ossocinemático, que é tudo importante também. Côncavo, convexo, amplitudes, biaxial, triaxial, coisinhas básicas, capandinho da vida. Quem que está falando? É você, Ingrid? Não sou eu. Bom, não sou eu. Então, minhas crianças, quando a gente fala desse bicho chamado biomecânica, que também é novo, tem algumas décadas, e nos traz muitas informações sobre padrões do movimento, se eu vou traçar minha terapia baseada em movimento, o primeiro passo para eu ser um profissional que trabalha com movimento, com grandeza, com excelência, eu tenho que entender padrões de movimento. E quando eu levanto numa sala, e aí que eu assustei, né? Porque eu comecei a dar aula em pós já tem uns 15 anos atrás. E quando eu entrei na educação física também, eu imaginei que a biomecânica lá era uma coisa mais violenta. Eles têm muito mais treinamento que a gente. Eles têm muito mais sentido. Precisa fechar o áudio do Sérgio e da Silmara. Sabag. Deixa eu achar aqui. Pessoal, vamos deixar o microfone fechado, senão vira bagunça. Se quiser abrir o microfone em algum momento para perguntar, precisa fechar do Sérgio. Quem? O Sérgio. Vamos marcar o Sérgio. O Sérgio tá bagunçando aqui, Sérgio. Cadê o Sérgio? É alegre, fala, quanto deve sentar com os caras. Professor, vai ter jogo aí que a gente faz aqui. Sérgio, tatuante. Olha o Sérgio. Pronto. Sérgio, a gente travou o microfone dele. Bom, então voltando aqui à questão. Se a gente faz essa pergunta, a gente já começa a entender algumas questões do porquê que existe tanta situação, vamos dizer assim, de interpretações equivocadas quando a gente fala da biomecânica. Tudo bem? Biomecânica dos materiais. Se eu não entendo biomecânica da minha cartilagem, do meu osso, como que eu entendo impacto? Só para começar uma conversa. Então, você vem lá do médico, o médico, querendo ou não, ainda é o carro mais chefe para o nosso paciente.
Se o médico fala, você não pode mais gerar impacto, não pode saltar, não pode fazer biometria, não pode correr, como que eu vou falar que sem impacto eu tenho que pegar a próxima passagem do ônibus espacial e botar ele para dentro e ele deixar agora morando na Lua, sem impacto que ninguém vive? Então, se eu vou tirar uma das melhores coisas que a gente tem da natureza, como que eu vou convencer o cara que ele pode fazer isso com tranquilidade, porque eu entendo de impacto? Eu vou dar um impacto que vai trazer benefício para ele. Então, biomecânica responde. Se biomecânica mede e ela fala, meu amigo, andar é em volta de 1,2 de impacto sobre o seu peso corporal. Tudo bem? Um trote passa para 3, 4. Uma corrida em alta velocidade, a coisa começa a ficar mais violenta. Um salto triplo é 17. Então, se eu não sei isso, como que eu vou padronizar o exercício para cada um desses sujeitos? Só para falar de uma vertente, uma variável. Então, quando eu começo a ter conhecimento de biomecânica, o movimento sai, flui naturalmente. Eu não tenho mais medo de exercício. Tudo bem? Então, algumas coisas nesse sentido a gente precisa melhorar. E aonde a gente precisa melhorar ainda? Mudando a grade. Ou a gente começa a aumentar a graduação, o entendimento de biomecânica, ou a gente vai ter que ficar com pequenos grupos seletos que buscam isso numa pós-graduação, que também existe, é escassa no nosso país, e essas pessoas vão começar a ter um entendimento mais profundo do que é mesmo o movimento, e a gente vai estar perdendo essa guerra, porque a maioria precisava ter essa informação. Então, a minha sugestão aqui é essa. A gente precisa mexer na grade curricular, geral. Uns têm já um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Cinesiologia é muito bem fundamentada, a gente aprende um pouquinho de torque, alavancas, mas quando a gente fala de questões mais profundas, questões temporais, coordenativas, é um desastre. É um desastre, inclusive, também na educação física. Então, entende muito. Tal exercício pega mais. Atividade elétrica, 80%. Beleza. E a pré-ativação em relação a esse exercício? E as questões coordenativas do todo? Um exemplo. Eu vou pegar aqui um objeto em cima da minha estante, qualquer. Beleza? Se eu perguntar geral, aqui eu sei que muitos vão ter essa resposta, porque muitos fazem parte do nosso curso lá. Eu vou erguer meu braço e buscar um objeto acima da minha cabeça. Fui lá, abri a estante e peguei o objeto. Se eu perguntar qual é o primeiro músculo que contrai, isso é entendimento de um padrão coordenativo, de ação temporal. A maioria vai começar a pensar no ombro, né? Tudo bem? Rhodes descreveu isso para a gente na década de 90, gente. Isso não é novo. Paul Rhodes. Você, o Rhodes, o Richardson e a sua galera toda, os pais, os grandes mestres da biomecânica, que eles, como pesquisadores pesquisadores de biomecânica, eles te trazem uma informação. Você tem que se virar com ela. Você tem que saber traduzir isso para a clínica. E aí eu trago para vocês, para mexer o braço, meu amigo, você começa contraindo lá no teu esfíncter. Você tem que ter todo um sinergismo de cilindro rígido. Isso acontece antes do teu ombro. E olha que essa pressão intraabdominal gera uma pressão intratorácica por ações musculares. O Capandi escreve muito bem isso. É só você ler o Capandi e ver como que o diafragma trabalha quando você contrai ele sem respirar, ele faz alça de balde, você aumenta a pressão intratorácica. E assim vai, posiciona a escápula, transfere até T1, isso puxando escaleno, eu estou falando de forma bem resumida. E deixa a tua cervical trabalhar só com o peso da cabeça. Quantas pessoas têm esse conhecimento? E a transferência começa do bom apoio. Então, minhas crianças, aí você vai falar para mim que eu vou reabilitar trabalhando no músculo do ombro, que se você pensou no deltoide, é o último músculo dessa fileira, que antes mesmo do deltoide você teve que estabilizar a tua escápula, você teve que estabilizar a tua glenomeral, então entrou escapulares, entrou manguito, para depois entrar deltoide. E aí eu quero deixar o sujeito que está com dor no ombro, bom, trabalhando o músculo agonista. Isso é a biomecânica que mostra. Então, a conversa, só nesse pedacinho, a gente iria aqui 10 lives. Então, sim, então você... Manda aí. Dentro da sua fala, você nos diz que o corpo é sistêmico e que vê-lo de uma forma isolada pode ser um mau caminho. Não, pode Será não. que eu coloquei correto? Existe uma questão que se chama natureza. Contra a natureza não existe controvérsia. Tudo bem? Padrões naturais. Por isso que eu disse aqui, se eu quero trabalhar com movimento, eu tenho que conhecer primeiro os padrões naturais.
Existe uma questão temporal de ativação. A questão temporal é essa. Se você não preconiza isso na tua reabilitação, você não está reabilitando. Você está reabilitando uma porção desse todo, que pode dar certo, porque na hora que ele volta para as suas atividades, o todo se reorganiza sozinho, ou pode dar catástrofe. É aquele cara que fica piorando, melhorando, piorando. E aí aquela dor que anda. Puta, eu tinha dor no ombro, agora dói meu picômetro. Por quê? Porque eu até o momento não consegui restabelecer o sistema. Eu estou restabelecendo parte do sistema. O sistema ainda está deficitário. E a doença traz isso, porque a doença quebra esse padrão natural de ativação neuromotora. Então, tem mais essa. Eu tenho que saber que isso também acontece, para reajustar tudo isso. Muito bem. Então, respondendo a questão... A doença, ela é uma mensageira. Só para fechar só uma conversa, como que eu vejo o futuro da fisioterapia para a gente chegar numa excelência acima do que a gente já está? Falando da musculoesquelética, tem que mudar a grade curricular da graduação geral. Ou a gente põe biomecânica de verdade dentro do currículo, ou a gente vai continuar repetindo exercícios sem saber o que está fazendo na maioria das vezes. Só para continuar essa conversa, o Rhodes, quando mostrou a questão coordenativa, em nenhum momento ele falou fortaleça o core. Entendeu? Porque força, se não vir no momento certo, não resolve. Ali é um sistema coordenativo, em questões temporais, muito bem fina. Eu tenho que saber trabalhar isso. E quando a gente vê, inclusive, por aí, né, o que é pregado, inclusive em ciência, dos exercícios que vão restabelecer esse processo, a gente vê que a gente tem muito ainda a caminhar na fisioterapia. E, de novo, eu volto à base. A gente não tem boa formação de biomecânica na graduação. E, com isso, a gente pena quando a gente vai preconizar movimento se a gente não entende a base do movimento. É por esse caminho que eu acho que a gente vai se tornar, chegar no topo da pirâmide. A gente está subindo essa pirâmide. Está muito bonito pela juventude da fisioterapia no contexto ciência da saúde. Mas ainda tem um caminho, e, o meu ver, o caminho é entender melhor o movimento. O que seria, talvez, o ideal de uma grade curricular de biomecânica para a gente fechar isso? O que seria 1, 2, 3? Quantos módulos aí de 6? Angel, se a gente tem hoje cada vez mais as graduações sendo enxugadas, né, exprimidas dentro de um contexto, eu posso apontar que algumas vão se destacar pela qualidade, né? Quero só ver um pouquinho. Depois você lê as questões, Angel, para perguntar? Deixa Vou ler. Tá, beleza. Bom, então depois a gente lê tudo, tá, gente? Só para não perder a toada aqui. Angel, eu não tenho uma fórmula escrita para você. Veja que a gente tem um curso de pós-graduações de 18 meses. E em 18 meses de pessoas formadas, que já tiveram, em teoria, toda uma base. Em 18 meses, a gente entrega um conhecimento e a gente não fechou esse conhecimento. Esse conhecimento continua. Mesmo porque a biomecânica também está em crescimento. Então, assim, se a gente tivesse uma boa formação, pelo menos, de o que é impacto, quais são as cargas oferecidas ao sistema, o que é padrões angulares, como avaliar, o que são adaptações num padrão de movimento devido à dor, por exemplo, que se eu não corrigir, o cara faz isso pro resto da vida e estoura tudo, tanto a que mais carga quanto a região que recebe menos carga. E se eu entendo principalmente uma questão temporal de ação do movimento, independente se eu estou mexendo o braço, a perna e assim por diante, sabendo que tudo começa do centro para a periferia, a gente já está com um bom caminho para falar de exercício. A gente vai começar a pensar mais nesse sistema que a gente acabou de bater na tecla aí. E um pouquinho de saber interpretar ferramentas que avaliam quantidades cinéticas e cinemáticas. Eu não preciso ser um cara de laboratório, mas, cara, se você olhar para uma eletrobiografia dentro de um artigo e não entender ela, você perdeu praticamente tudo que se tem de mais moderno para entender o que é uma questão temporal. Então, eu briguei esses dias atrás, aí dentro de uma graduação, falei, gente, vamos botar aí, não precisa ninguém saber a questão tecnicista da eletromiografia, mas eu preciso olhar para um trabalho e mostrar, está tendo um atraso do serrátil numa discinese. Beleza, como é que eu vi ali esse atraso? Ele começou a mexer o ombro, tem um offset ali, cara, é ali que começou o movimento. O serrátil, ele acontece logo depois, o trapézio antes ainda. Ele está pré-ativo, porque ele se antecipa a um distúrbio, que é esse movimentar da escápula. Então, se eu pego uma situação normal que ele aparece, e no paciente patológico que ele não vem, ele vem com 200, 250,
300 milissegundos de atraso, isso mostra que essa escápula vai chacoalhar nesse caminho, vai perder a habilidade. E aí eu estraguei o movimento. Isso não é difícil de olhar dentro de um gráfico, dentro de uma postura, dentro de um artigo científico. Então, algumas ferramentas não são complexas para a gente identificar. E isso já nos traria um norte gigantesco, porque eu conseguiria entender melhor o que aquele artigo está me trazendo, e aí fica uma outra questão, que é onde existe muito erro. Então ele está incoordenado, vamos trabalhar a força dele. Meu filho, ele está incoordenado. Na maioria das vezes, ele nem fraco está. Tudo bem? E esse é um grande erro também. O cara trabalha isoladamente a força, o cara continua com dor, continua com cinese, continua com dor lombar, que é a coisa mais comum. E fala, mas eu já fiz de tudo, cara. Já fiz técnica X, técnica Y. E fique bem claro, hein? Todo exercício é bom, pelo amor de Deus, hein? Exercício é saúde. O que eu tenho que entender, exercício bem feito. Exercício de qualidade, todos são bons, né? Falei esses dias na pós, o pessoal replicou. A Gabi acabou de entrar e fez uma postagem esses dias aí. O bom exercício anda junto com o bom profissional, é óbvio. O exercício que estraga é o exercício que reabilita. Sim. Vai em cima de parâmetros técnicos. E aí, meu filho, você tem que ter isso aí, na sua formação, na sua pós-graduação. Agora, só para fechar o bolo aqui, Andy, se eu olho para um trabalho e eu entendo uma questão de falha temporal, aí eu vou ter que bolar um exercício que recoordene isso. Aí a conversa é mais ampla. Aí fica para pós. Aí o pessoal vem fazer pós. Não, já tá dando um caminho precioso aí, gente. Vocês estão anotando? Tem perguntas. E a pergunta que é bem interessante, dizendo que tem um atraso, principalmente na educação física, sobre a grade, sobre abdominais e glúteo. E aí a minha pergunta vem, para complementar, como que você vê o diafragma nessa questão da respiração, dessa parte sistêmica, junto com essa, né? Quero saber também. O Fábio chegou aí. Perguntando do diafragma, você chegou, hein, Fábio? Bom, o diafragma é a alma do sistema. O problema é que poucos entendem que o diafragma é um estabilizador, né? Pensam nele somente com a função respiratória. E aqui eu debandaria uma aula e uma aula longa, viu, Andy, para falar o papel do diafragma. Existe uma coordenação muito fina, que já foi apontado também nos trabalhos iniciais, onde você mostra picos de contração do diafragma quando você gera impacto. Você bateu o pé no chão, ele age. Ele age para quê? Para evitar que essa pressão intraabdominal saia para cima, né? Ele é a tampa dessa panela. Sim. Então, obviamente, se eu entendo esse papel do diafragma, um dos grandes erros é você mandar o cara falar, respire para subir, respire. Meu filho, você precisa pensar para respirar, para fazer alguma atividade, alguma tarefa? Não. A natureza já te traz isso. Você pode ter certeza. Se você for pegar um bujão de gás lá pesadão e tirar ele do chão, ninguém vai precisar ensinar você a respirar. Você vai parar de respirar. Você vai fazer a apneia naquele momento, porque você vai usar o teu diafragma basicamente para alavancar aquele peso com cargas saudáveis na tua coluna. Aí você vai lá, mas eu consigo, sabe? Agora, como eu sou um cara fenomenal, eu agacho falando. Você agacha falando que você está fazendo uma carga muito baixa. Então, o teu diafragma vai fazer uma ação bem pequenininha para estabilizar a tua coluna, porque não precisa. Agora, salta de 1,5 metro de altura e vê se na hora que você está indo bater o pé no chão, se você está respirando. E aí vocês busquem de novo o Capand lá, só para fechar de novo, espera aí que o Sabac fala para caramba. Não, tudo bem. Busca lá o Capand e vê lá as suas inserções lombares. Por que quando você contrai o diafragma sem abaixar a cúpula, por que ele age como estabilizador? Porque ele vai gerar uma decapitação das vértebras, vai deixar chegar a carga que é saudável, porque carga, mais uma vez, é ótimo. Carga hidrata o disco, carga aumenta a distribuição dessa hidratação no núcleo do âmago fibroso. Carga é vida, se der a carga saudável num processo coordenativo ótimo. Então, o diafragma é uma história longa, Andy. O diafragma é uma história que eu brigo há muito tempo. O professor de cinesioterapia vai lá e ensina o aluno a fazer exercício respirando. E aí eu venho e falo para ele, meu filho, na hora que você for carga, se você respirar, eu te dou um prêmio, ou te dou um ortopedista muito bom para operar a tua coluna, que você vai rachar no meio. E assim é como a banda toca. De novo, a gente tem que melhorar a biomecânica na graduação, senão a gente vai ficar nessa briga eterna. Eu acho que a gente trabalha com movimento,
Ô, Fábio, em qualquer momento, Se for uma você sala quiser de participar, fica à musculação, vontade. Temos um Tá. grande mestre aqui, ó. Sim. Quando a gente vai numa Se sala eu de começar a musculação, falar junto com o Sabag, acaba a live aqui. A gente vai na live até 3 da manhã, né? Até 3 da manhã, vamos embora. Mas fica a à gente está vontade. no Zoom, né? Pode ir até meia-noite, é isso? É isso, né? Eu tô tranquilo aqui, gente. Vamos tocando. Vamos ver até quando o povo aguenta a gente aqui. Tá. Eu acho que, assim, quando você fala do movimento natural, respeitar a natureza, tem tudo a ver com o que eu venho trabalhando, tudo que eu acredito que eu vejo mais resultado, essa integralização, né, do movimento com o natural. E se você vai numa situação, quando você vê a galera com carga, você vê que não tem uma respiração, tem a apneia. É um recurso já natural do nosso próprio corpo, né? Já é um recurso natural do próprio corpo, e refinar esse olhar junto com a ciência, dois fatores aí. Perguntando aqui sobre o assoalho pélvico, né? E também que eu acho que é um assunto pano para manga, coisa boa para falar aí. Fala. Estão perguntando sobre a ação. E eu não sei o que você quer comentar. Não, é o que eu comecei falando do cilindro rígido. Se você bota lá, vamos pegar qualquer movimento, vai erguer o braço rápido, ou agachou, ou mexeu a perna. Olha como o padrão é sempre o mesmo. O padrão já é mostrado, é centro periférico. Se você contrai o teu transverso, que é o que o Rhodes começou a visualizar em primeiro lugar, e aí ele viu a associação, junto com o transverso, vinha o assoalho, esfíncter anal, esfíncter uretral. Bom, se é algo para manter a pressão, eu tenho que fechar esse cilindro. E o diafragma em cima. Então, eu consigo prender tudo aqui dentro. E, obviamente, dando vantagem em relação à lordose, o motivo entrando nessa história. Esse sinergismo que é a coisa linda da história. Eu mantendo esse sinergismo, ou seja, eles contraindo no momento certo, que é pré-carga, antes da carga, eles se preparam à carga. O músculo que se prepara da carga, ele contrai menos. Por quê? Porque ele já está preparado para receber essa carga. E ele já está protegendo essa articulação. Isso vai em cadeia, tudo bem? Falando de forma bem rápida aqui. Então, esse esfíncter, se ele não contrai, é muito simples visualizar o que acontece. A pessoa põe carga e a pressão sai para baixo. Ou ela mija nas calças, ou ela defeca nas calças. Uma das duas coisas, ou as duas ao mesmo tempo. Então, perder a coordenação dos esfíncteres, você perde urina. E aí, aproveitando o gancho, como que a gente trata, então? Fortalece. Pô, você pega uma atleta da ginástica olímpica, perdendo urina, como tem na mídia aí, né? A menina fazendo um movimento de posterior, né? O famoso no caipirês mortal para trás, e ligando o chafariz da praça, né? Mijando para cima. Você vai falar que essa menina tem fraqueza muscular? Então, assim, a questão é muito simples. Em algum momento, a gente enxergou. Pô, o músculo aqui do quadril tem a ver com o joelho. Já melhorou. A gente não está olhando só para o joelho. Mas não é só o músculo aqui, viu? O músculo aqui, ele vem depois do músculo que vem na coluna. Ou melhorou ainda mais. Ah, mas a gente trabalhava o músculo aqui, não estava resolvendo tanto. Por quê? Porque eu estava trabalhando só esse músculo, sem conversar com os outros músculos. Então, essa coordenação intermuscular é outra que a gente tem que engatar aí nessa que, de novo, entra naquele coordenativo que eu acabei de dizer. Os músculos conversam, gente. Eles têm uma questão temporal muito bem definida. Sim. E quando você tem padrões anormais do movimento, mesmo sem uma eletromiografia, eu já posso deduzir que essa conversa não está sendo bem feita. E tem toda uma metodologia para a gente botar isso no trilho de novo. E a coisa volta ao normal, a pessoa volta a ter saúde, né? Para de ter dor, para de perder urina. Então, só para dar um gancho. A pessoa é incontinente, eu trabalho a força ali, não está errado. Só que ela tem que estar hábil a ter força e alavancar um peso do chão. Então, eu posso ter força e não ser mais incontinente quando eu estou assistindo TV. E a vovó vai pegar o netinho no chão e mija nas calças. E o músculo já não está mais fraco. Ele não está conversando com todo o processo de pressão intraabdominal. E a gente tem como trabalhar isso. E trabalhar isso não tem jeito de ser de forma isolada. Tudo bem? Só para começar uma conversa, entrando também em tratamento? É que tá. Beleza. Sim, porque é uma brigaiada, né? Se contrai, se relaxa, se tem uma pré-ativação antecipatória, né? Que é o guardião, enfim, tem bastante pano para manga aí, né?
Índio, tem bastante ciência já mostrando esse caminho. Índio. É o que eu falei, essa ciência tem que ser mostrada para o aluno na graduação. Aí a gente vai começar a não ter tanto pano para manga e nem tanta briga em relação a tal exercício funciona, tal exercício não funciona. Por que eu faço o exercício, eu vejo que o músculo está forte, mas o cara continua com dor. A gente não vai ter mais esse debate. Eu te garanto que a gente não vai ter mais esse debate. Muito bom. Professor, professor estão Sabag, dizendo... Opa! tem aluno querendo entrar, precisa liberar para eles. Liberei. Beleza. Isso. Lu, obrigada. Eu ia falar isso agora para o Sabag. Lu falou antes, obrigada. O André Trota, um fisioterapeuta maravilhoso, obrigada por estar aqui, tá dando os parabéns para a gente, está dizendo que a gente é uma dupla maravilhosa, professor. Olha que lindeza. O André é um cara espetacular. Se eu for começar a elogiar todo mundo que está aqui, a gente para a live. O André é da minha turma, a gente se formou junto, um cara espetacular. Eu não acredito. Juntos. Nossa, que mundo pequeno, mas eu adoro, eu me sinto em excelentes mãos. O André é um cara espetacular. Olha, o professor Henrique está dizendo que ele como pessoa, como profissional, mente aberta, ação, enfim. Está dizendo que a primeira disciplina da graduação tinha que ser um método científico. O professor Henrique Stelzer está comentando aqui Metodologia? no nosso chat. E o que você quer debater, Henrique? Conversa aí com a gente. Não, acho que ele está querendo dizer que o método científico, de como trabalhar com o método científico, tinha que ser a primeira disciplina na graduação, a importância disso, então, né? Na verdade, assim, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. E assim como o Alexandre, eu tenho um certo tempo que eu também ministro aulas de pós-graduação aí em algumas instituições. A Sinuê mesmo foi minha aluna, né? E muitas vezes a gente se depara quando você apresenta ali uma aula com 300 slides, em que cada slide você cita pelo menos uma fonte confiável, pelo menos um artigo científico para discutir o tema abordado da aula. Então, a sua aula tem pelo menos ali 200, 300 referências bibliográficas sérias, né? Entre livros e artigos científicos. E aí, no final, você se depara com pessoas que querem argumentar o contrário daquilo que você está falando, mas com base em nada, né? Então, e aí você fala, pô, mas espera aí, né? Tá, vamos a ciência ela é uma discussão contínua, por isso que ela é progressista, por isso que ela é evolutiva, né? Então, senão até hoje a gente estaria achando que a Terra era plana, né? Não, tudo bem que tem gente que ainda acha, né? Mas enfim. Mas vamos dizer assim, a ciência permite que a gente sempre evolua por conta dos novos métodos, instrumentação cada vez mais precisa e tudo mais. E a gente está sempre evoluindo nesse aspecto. E aí, quando você já cria um corpo científico já muito bem estabelecido sobre alguns assuntos, e aquilo já está redondinho, né? Não tem muito o que se discutir mais sobre aquele... Não sobre o assunto em si, mas alguns detalhes daquele assunto, já são coisas superadas. A pessoa quer discutir coisas sem aplicar, sem te dar um contraponto científico também. A pessoa quer falar porque da experiência dela. Ou então não tem conceito nem básico de fisiologia, eu sou mais da fisiologia, né? Então, assim, não tem o básico. É igual você da biomecânica quando você vê que as pessoas não têm a base da biomecânica para atuar com biomecânica. Então, e aí tira da bunda algumas informações e aí fica complicado. Você vem com o acervo científico, a pessoa tira da bunda e aí você fala, pô, então vai embora daqui, cara. Vai fazer outra coisa da vida, né? Henrique, obrigado pela sua colaboração. Vamos além aqui, ó. Você falou que é da fisiologia, né? As disciplinas, as matérias, elas são irmãs, tá? Ninguém vive sozinho, tá? A biomecânica depende da bioquímica. Se eu não tivesse substrato energético para fazer atividade, eu fadigo. Se eu fadigo, eu quebrei todo um padrão neuromotor. Você se arrebenta. Então, e isso envolve, obviamente, a fisiologia do exercício. Tudo bem? Desde a contração intramuscular, que é o coordenativo entre fibra branca e vermelha, de acordo com a tarefa, desde o inter, que aí entra uma questão mais fina do assunto contração muscular. Então, é óbvio que tudo está imbricado. E aí, parceiro, você falou de algo que não é uma questão
de debate. Aí você já falou de religião, é outra conversa. O cara que tem a religião, é isso que serve, porque isso que eu fiz a vida inteira, esse cara, você não vai convencê-lo, você vai apresentar ferramentas. Se ele vai querer mudar a religião dele, aí é com ele, Henrique. Beleza? O meu método é o método que serve para tudo. Olha só, a maioria dos métodos eles vão morrendo com o tempo. Vai surgindo outros, né? E veja que as questões naturais nunca morrem, né? Sentar e levantar todo mundo faz desde que ele é gente, né? Desde que a gente começou a andar, a gente sempre levanta. Leis naturais. Empurrar, todo mundo empurra, puxa, todo mundo puxa. Isso é função. Se você for pôr num pacote tudo que é apresentado de exercício funcional, você tira 5%. 95% não tem nada de funcional. Pegando um padrão natural do movimento. Então, é essas religiões que a gente precisa começar a quebrar. E, de novo, eu vou voltar à fita. Para que isso aconteça, Henrique, você não sofra, que eu também sofro, e eu, já deu para ver tua cara de bonzinho, eu não sou tão bonzinho, eu já mando o rapaz a merda. Na segunda explicação é o meu limite. Na terceira eu falo, filho, morra abraçado com a tua religião, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Aí Deus é o diabo que vai decidir quem te aceita, aí eu tô fora. Então, parceiro, de novo, quando que a gente vai parar com esse debate? Quando a gente tiver mais ferramentas, a gente ferramentar melhor o contexto dentro de uma graduação. Aí você pega um cara que aprendeu dessa forma, viveu 10 anos dessa forma, você vai falar, parceiro, você vê que isso aqui não é que está errado, mas precisa ajustar aqui. Quando você pensa em saúde no cara aqui que está com uma dor no joelho, se você botar uma ação proximal, vai minimizar a carga, vai minimizar uma ação de trazer esse joelho para dentro, favorecendo uma dinâmica que não é legal para uma distribuição de carga. Se ele entender isso aí, ótimo, ele adapta. Se ele não entender, ele vai continuar fazendo, independente se ele faz um valgo, se ele perde coluna, se ele mantém ou não mantém pressão quando ele faz um exercício em alta intensidade, e segue a vida. Ele vai estragar a gente aí. E como eu comecei uma conversa, o exercício, ele é ótimo quando bem aplicado, porque o mesmo exercício que traz saúde é o que destrói. Depende de como ele é aplicado. Sim. Beleza, parceiro? E aí, vou entrar nessa história. Ai, gente, esse rally aqui eu adoro. Ai, vamos ter que fazer mais isso daqui, porque esse trem tá bom, pelo menos eu tô amando. Sabag, a Amanda tá pedindo para você deixar... Oi? Não, a minha comida de bola aqui, mas tudo bem, vamos lá, de ter errado no convite, que mandei o convite errado. Mas segue o jogo, eu tô chorando aqui. Relaxa, tá rico, vai ficar esse GTV do Instagram, no YouTube, a galera vai ver. E isso é só pra gente deixar com gostinho de quero mais. A Amanda tá pedindo para você me deixar como co-anfitriã. Como é que é estranho? Co-anfitriã? A Andy acabou de travar, foi só querer botar de co-anfitriã que ferrou. More, vamos ver esse more aqui. Ué, não sei. Ó, a Angel caiu lá, eu vou tocar a conversa, eu mesmo para onde eu quiser. Alguém quer perguntar alguma coisa enquanto ela tá se reestabelecendo aí? Quer participar, Fábio? Aí voltou, a Angel voltou. Ô, Andy, como que é esse co-anfitriã aí? Como é que é estranho? Ale, vai na janelinha da Angel. Ajuda que eu também não sei, mas com certeza... Tem três pontinhos aí do lado dela. Deve ser lá no meu nominho. Não, na janelinha dela, em cima do seu isso, computador, tem 3 pontinhos. Quando você clicar nesses 3 pontinhos, vai aparecer uma opção. Você coloca torná-la... O seu tá em inglês ou em português? Inglês. Então coloca ela como host, co-host. É o rename, deve ser rename. Vamos ver. É isso? Fábio, um beijo para você. Vê se for. Adorei estar com você na estreia das terças de live. Gratidão. Como eu recebi elogios do público. Muito bom. Direct. Muito bom. A galera falando que live foi essa. Nível alto. E assim, eu fiquei muito orgulhosa. Eu sempre fico muito lisonjeada pelo sim de vocês. Gratidão. Viu? Que legal, que legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Estou adorando ouvir vocês aqui hoje. Vamos lá. Hoje eu não vou falar nada não, filho. Hoje você é o dono da festa. Tá uma delícia te ouvir aqui. Manda bala aí. Beleza.
Vai lá, Andy. Que caminho você quer Sabag, percorrer? eu vou aproveitar, vou entrar no assunto de dor, porque o consumidor final, né, o paciente, o aluno, quando ele pensa em dor, primeira pessoa é médico, depois fisioterapeuta. E aí, o que mudou nessa relação da dor em tratamento, em movimento? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então, muito bem, maravilha. Dificilmente alguém procura um fisioterapeuta por prevenção, né? Dentro do esporte, muitas vezes isso acontece porque você tem um fisioterapeuta lá dentro, né? Mas geralmente o cara que procura é porque ele está morrendo, né? Isso é a última esperança. Muito bem. Se a gente vai falar de trabalhar o indivíduo que tem uma dor articular qualquer, independente se é miotendínea, se é fáscia, se é todo o complexo miotendinoso, bursa, que seja, articular. Se eu vou tratar por meio do movimento, que eu sei que esse é o padrão ouro, já começa daí, eu preciso entender o movimento. E além de entender os padrões coordenativos, eu tenho que entender que a dor altera o padrão coordenativo. Então, olha que coisa louca, né? Isso também já foi reportado na década de 90, começo de 2000. Veja que se o cara tem dor, aquela ordem cronológica, bonitinha, tudo organizado, core, em cada articulação tem seus estabilizadores primários, pré-ativos, depois os agonistas, morre. O agonista continua vindo, o estabilizador vem atrasado, então ele vem numa faixa temporal de atraso neuromotor. Se ele vem atrasado, meu amigo, ele não está fazendo o seu papel principal. Olha lá a cinesiologia basiquinha que a gente aprendeu, a anatomia. Agonista, sinergista, estabilizador, que ninguém te contou como cada um trabalhava, né? Só falou que existia eles lá. O estabilizador é o primeiro que tem que agir para o resto funcionar, senão a coisa não funciona. E na dor, meu amigão, o teu estabilizador está de férias, tá? Ele aposentou, ele não vem. É um padrão inibitório, isso também é fisiológico. E o que a gente tem que fazer? Readequar esse sistema. E aí a gente tem padrões de cinemáticos do movimento, onde a gente já entendendo quais são os músculos que vão dormir nesse fator, a gente faz uma pré-ativação em voz de comando. Você pede ações do assoalho pélvico, você pede ações de posicionamento angulares de coluna para favorecer multívido, você pede ações pré-ativas de glúteo para posicionar bem quadril e joelho, e assim vai. Bom posicionamento do pé que não favoreça uma angulação que vá trazer angulações desfavoráveis para a distribuição dessa força nas articulações. Então, tem todo um padrão metodológico para que ele faça esse exercício com coerência e habilidade. E isso vai voltando gradativamente. E o que é pior dessa história? Isso é a última coisa que volta desse pacote. O cara volta a ter força, volta a ter ADM, o padrão coordenativo demora um pouco mais, tá? Então, se a gente tem como pauta liberar o cara para uma função, porque ele tem ADM normal, força normal e sem dor, muitas vezes esse cara ainda no processo coordenativo não está legal. Tudo bem? Isso a literatura já mostra, tá? Pacientes ou atletas, vamos puxar para o meu lado, que voltaram pós-lesão muscular, então tudo zerado, força normal, ADM normal, você bota a eletromiografia lá, o isquiotibial dele está dormindo. Vai romper de novo. Vai falhar num processo ali de estabilização do joelho, ele faz um LCA, torce o joelho, faz um colateral, e aí você joga na conta da fatalidade, né? A famosa fatalidade. Pô, o indivíduo que faz uma entorse, que é um atleta extremamente habilidoso, sem contato físico, isso não é fatalidade, isso não existe. Se o cara errou um gesto técnico, é porque ele falhou. Se ele falhou, é porque as ações estão falhas. Está fadigado, está cansado, não teve controle de volume, não teve controle de carga, está morto, ninguém viu isso, teve lesão, voltou precocemente, trabalhei isoladamente. Olha quanta coisa eu estou jogando no pacote aí. A biomecânica explica. Então, de novo, se a gente está ainda tendo esses embates, isso tudo já é conhecido. Isso precisa ser exposto na graduação. De novo, eu bato nessa... Sabag, fala para a gente sobre o curso da pós-graduação que você atua. Fábio, você quer? A gente tem o coordenador, o mentor. Abre o microfone aí, Fábio. Conversa um pouco mais, que tem alguns colegas aqui que não são da pós. Fala um pouquinho dela, cara. Convida o povo aí. O Fábio foi no banheiro.
Então vamos lá, ó. A nossa aposta. Tô aqui, eu tô aqui. Eu tô... Vai lá, filho. Fala Não, pouquinho. eu não quero falar, não. Você fala muito bem disso, você sabe disso. Hoje o show é seu, amigão. Manda bala, meu irmão. Você é demais. Na Eu nossa tô até. pós-graduação- Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Tô treinando, ó. Tô treinando e ouvindo vocês. Perfeito. Delícia. Perfeito. Que maravilha. Tá Fica muito aí, bom, pessoal. muito bom, muito parceiro. bom. Então, beleza. Ale, Ó, a nossa pós é uma pós de 18 meses. Tem alguém chamando. Quem é que está chamando? é o Paulo. Paulo, fala, Vai. Paulo. Oi, Paulo. Fábio vai me xingar aqui que eu quero falar. Eu sempre quero falar. Manda, brother. Não, eu queria falar um pouquinho em relação. Primeiro eu sou aluno deles na pós, tá, Angel? Só para o pessoal aí que tem uma galerinha aí que é da pós que tá junto aí. E já que vocês tocaram no assunto da pós, se eu puder só falar um pouquinho como aluno, o antes de começar a pós e o momento agora que eu tô fazendo a pós, a visão que eu tô tendo de tudo, se o Ale me permitir aí. Depois a gente acerta aquele cachê. Manda bala, Paulo. Manda bala. Não, é assim, ó. Tô brincando, Eu tô procurei, brincando. eu sempre mandava mensagem para o Fábio falando para ele em relação a respeito de curso de biomecânica, sempre tive vontade de fazer, né? Só que assim, quando eu pensava em biomecânica, o que vem na cabeça, né? Além do movimento, aquela coisa do ângulo do aplicativo ou do software, né? Analisar movimento. Então eu achei que na biomecânica eu fosse ver muito só isso, né? E assim, é incrível como o curso ele está abrangendo é muito macro a visão, sabe? É desde a bioquímica, desde o esporte, é tudo. E eu brinco que cada vez que eu termino uma aula de biomecânica, eu quero dar com a cabeça na parede, assim, porque eu falo, meu Deus, o que eu estava fazendo, sabe? É incrível como está mudando a visão, está muito animador, porque eu estava muito desanimado com a área, eu comento com muitos colegas e até já falei com o Fábio, eu falei, pô, tá me dando um gás novo, sabe? Porque tendo contato com muita gente boa da educação física, com muitos médicos, e é legal ver essa interação e ver a área da saúde, a gente briga muito aí, que nem o Ale falou. Às vezes eu coloco alguma coisa lá que eu aprendo e tomo porrada pra caramba, assim, sabe? Sei lá, falar mal da cadeira extensora. Puta, meu, eu sou xingado a todo momento, assim, sabe? Então, eu acho que quem tiver oportunidade aí para fazer, vale muito a pena, assim, Obrigado, você muda a sua visão. E eu tô, assim, no primeiro ano, sabe? E, assim, o corpo, o pessoal que dá aula, assim, é uma equipe muito, muito ferrada, assim, o pessoal nota 1000. Então, só o meu depoimento aí. E depois a gente acerta, Ale. Depois a gente vê quanto ficou essa brincadeira aí. Cara, Boa. isso. É o que eu falei. Se a gente tivesse uma ferramenta, se a gente fosse mais preparado ao movimento na graduação, você não precisava ter dado tanto com a cabeça na parede. É isso que a gente está brigando aqui. E que bom, né, que a gente está aí podendo, de alguma forma, contribuir com a saúde, né, que é essa a nossa missão aqui. Sim. Então, a gente, trazendo um padrão melhor para o indivíduo, a gente está trazendo saúde. É isso que o cara te busca, né? Saúde para não ter lesão e saúde para corrigir a sua lesão. E se a gente vai fazer isso por meio do movimento, mais uma vez buscando a ciência, esse é o norte que a ciência nos traz, a gente precisa entender muito bem de movimento. Senão a gente não aplica o movimento de forma coerente. Vamos dizer dessa forma, tá? Então, mais uma vez, hein, não estou aqui criticando o certo e o errado. Estou dizendo a questão, independente de método, de técnica, de exercício é muito bom. A gente tem que entender até onde cada um vai, sem religião, sem abraçar, saber que isso aqui funciona muito bem até aqui, daqui para frente não funciona, eu preciso pegar uma outra ferramenta. Vou dar um exemplo. Eu vou falar de um cara que, eu não vou nem falar o nome dele, mas é um cara excepcional. É um cara bom, é um cara do esporte, campeão olímpico, fisioterapeuta, um cara que eu admiro, um cara de um coração do tamanho do planeta. É um cara que eu nunca vi alguém falar mal dele. E eu lembro num curso que ele foi, de eletro, e ele citou para mim que a categoria de base, no esporte que ele trabalha, não vou nem citar o esporte,
que é um esporte de impacto, tá? A gente está falando de frações de 4 a 6 vezes o peso do corpo nesse tipo de esporte, que é um esporte que envolve salto. Que as meninas da base trabalhavam com o Pilates para prevenir dor nas costas. Então, mais uma vez, eu não tenho nada contra o Pilates, muito pelo contrário, minha mãe faz Pilates. Tudo bem? Então, assim, se o exercício que ele faz, qual o nível de ativação do core no Pilates? Qual o nível de pré-ativação do core no Pilates? Se virar o seguinte, isso vai ser transferível para uma situação onde eu tenho que receber uma carga que é 6 vezes o meu peso do corpo? Eu já respondo que não. Então, quando você entende carga, você fala, ó, isso serve até aqui, mas isso não está cumprindo o que está prometendo. E aí você continua tendo os problemas e não entende por quê. Mais uma vez, se a gente entende mais de fatores biomecânicos, e biomecânico nos dá números, né? A gente começa a encaixar. Esse serve até aqui, esse serve até ali, esse serve para aquele indivíduo, não serve para o outro. E assim a gente consegue melhorar ainda o padrão do que eu preconizo para o meu indivíduo como saúde. Eu acho que Essa é a nossa missão aqui. Eu acho que a grande questão aí, qual o estímulo que é necessário para determinada ativação, para determinado resultado, né? Acho que tudo é bom, desde que colocado no seu quadrado. Aí, de novo, a gente volta na mesma história, a gente vai voltar a fita toda vez. Se eu vou padronizar um exercício para alguma coisa, se eu não entender o que o exercício faz na sua totalidade, eu estou jogando dados, eu estou sendo de novo empírico. Sim, sim. Eles entenderam? E não é falha. O cara foi lá e aprendeu a técnica. Ele é muito bom na técnica. Maravilha, ele aplica o exercício corretamente. O problema é que ele não foi ferramentado em relações à base de biomecânica. Quanto que isso leva de ativação? Quanto que isso leva de pré-ativação? Quanto impacto isso gera? Quanto que isso protege do impacto que aquele cara faz no dia a dia? Aí a gente começa a melhorar, que é o que o Paulo relatou aí. Fala, puta, eu fazia isso para aquilo e não casa. E não casa mesmo. Então é aí que a conversa não vai bem. Muito bom. Gente, tá rico demais. Tem mais pergunta. Eu vou colocar aqui na praça pra gente, ó. Vamos lá. Estão perguntando o seguinte. Bom, primeiro, parabéns, Paulo, pelo depoimento. Acho que nada mais bonito e importante do que é o real de quem está estudando, né, de quem está transmitindo essa informação, de quem está recebendo essa informação. Então, acho que isso é rico para todo mundo que está aqui. E dessa questão, né, desse déficit do mercado, que já foi dito pelo professor, que também foi dito da questão de pesquisa, de doutor lá com o Fábio, na terça-feira. Quem não viu, gente, essa live está lá na GTV, se não é Angel, siga. Tem bastante coisa variada aí sobre a saúde para vocês. Serão muito bem-vindos, certo? E aqui, a gente está com a Rose perguntando sobre um déficit na composição ocular da graduação, que poderia ter um curso bacana da biomecânica, porque sentimos muita falta durante o processo da graduação. É de base, né? Aí aqui também a gente tem o professor Henrique Stelza dizendo que então deixaria de corrigir as falhas da graduação. Isso é um complexo educacional, né, gente? Na verdade, esse déficit já vem desde o fundamental, vem desde o ensino médio e que desemboca na graduação e que vai também é um revisto, assim, com tantas outras áreas, né, aqui do nosso país. Ou seja, o cara é de nível profissional técnico e não superior. Concordo plenamente com o Paulo, após é muito completa, abre a mente, relaciona as áreas, só tem a agregar para nossos pacientes. Muito bom. O nosso tempo, que geralmente são de 50 minutos, ele já passou um pouquinho. E eu gostaria de, gente, se vocês querem perguntar mais alguma coisa, e se você, Sabag, gostaria de dizer algo que é muito importante, que não foi perguntado. Tarararão. Bom, você tem aqui quantos dias para a gente continuar a conversa? Olha, por mim, todas as terças-feiras a gente faz um bate-encontro aqui às 20 horas. Eu não acho nada ruim, eu acho que o público também vai amar. Eu vou fazer um convite. Falando nisso, por enquanto você vai pensando. Oi? Não, fica o convite. A gente tem 18 meses de curso de pós-graduação, onde a gente tem ferramentas muito bem tudo isso.
Próxima terça, eu estou trazendo para vocês, eu digo para você porque eu adoro compartilhar, né? Acho que tudo que é bom fica mais forte compartilhado. Formação, então, saúde, cuidar do ser humano, meu Deus, eu sou apaixonada. Próxima terça, eu fiz o convite de uma super psicóloga que trabalha com atleta e a gente vai falar dessa correlação, da importância da psicologia no esporte, do quanto essa questão emocional, psíquica é importante, né, para quem está em alto nível, em competição, em pressão, mas a gente também vai fazer um gancho com a pandemia, da importância também do exercício físico nesse momento que a gente ficou mais restrito. E como isso afeta nas dores. A gente é biopsicossocial, né? Então fica aí o meu convite todas as terças-feiras às 20 horas. E na última terça-feira do mês, o professor Henrique Stelzer vai estar com a gente falando do câncer e do exercício físico, também especialista. Ele dá todo um suporte para o CREF, renomado na área, disse o sim para a gente também. Então fica aí o meu convite e virá mais profissionais às próximas terças-feiras às 20 horas para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas, de profissionais, de pessoas em que, né, que querem o bem-estar no geral aí. Eu sou uma delas. Por isso dedico o meu tempo também a isso. Vai lá, Sabag, já falei muito, o convite foi feito. E aí? Diga aí. Gente. Bom, quer fazer um encerramento? Aí eu fico aberto a perguntas, porque se eu for começar a puxar aqui os caminhos que a gente poderia desbravar, eu acho que eu dei um norte legal aqui, né? A gente precisa entender mais a questão temporal, a questão coordenativa, a questão da coordenação intermuscular e não só intramuscular. E aí a gente vai começar a entender algumas situações de aplicabilidade clínica, que se eu vou traçar tratamento em base do movimento, o primeiro beabá é esse. Entender um pouquinho mais de impacto, não ter medo de impacto, saber até que ponto o impacto é favorável e desfavorável, e assim vai. Fatores coordenativos que estão alterados num processo de fadiga, num processo de lesão. Lembrar também, vamos pegar uma última deixa aqui, avaliação, já melhorou, né? Antigamente todo mundo avaliava o cara estático. Pô, tem o joelho valgo, mas ele anda, não muda. E o outro tem o joelho bem posicionado e anda traçando as pernas. O que adiantou olhar estaticamente? Então, eu tenho que avaliar o cara em dinâmica e vou além. Em dinâmica, numa questão temporal. Se o cara faz uma prova, vamos pegar aqui, corrida, como o Fábio levantou na pós lá, e isso leva 1 hora, estou chutando um valor. Se eu avaliei esse cara durante os primeiros 15 minutos, eu posso aferir qual é o padrão coordenativo dele na corrida? Não, eu avaliei um momento da corrida. O padrão muda. Tudo bem? Eu fiz um teste funcional, que já melhorou, fiz um drop. Beleza, foi ótimo. Você fez um drop. Ele salta 30 vezes na partida. Ele está preparado? Então, assim, a gente tem que avaliar mais de forma realista, continuada. Né? E aí o Fábio falou já em outras lives, deixa para o próximo momento, quem sabe, de ferramentas do futuro, já que a gente está falando aqui do caminho da fisioterapia, a gente vai começar a ter tecnologia de avaliar o cara de forma continuada, pouquíssimamente invasiva, e que vai nos dar nortes muito reais do padrão do movimento, a ponto de falar, ô técnico, o cara está começando a falhar ali a ação proximal e pode começar a olhar ali que a pelve dele vai começar a cair. Daqui a pouco ele torce o joelho. Não é bom dar um descanso para o homem, não? Então, a gente vai ter mais ferramentas para poder intervir nessa questão saúde. E, de novo, a biomecânica nesse processo. É isso, gente. Sistêmico, perto do que é natural e perto do que da nossa realidade, né, do nosso cotidiano, tanto, principalmente o profissional, né, que exige aí horas, tanto para um atleta quanto para uma pessoa que, por exemplo, trabalha home office, né? Gente do céu, foi rico demais, foi bonito demais. Eu agradeço todos os elogios, toda a participação e que isso possa ter sido de uma forma engrandecedor para todos os presentes. Se você achou que esse conteúdo é rico, compartilha, comenta, leva aos 4 ventos, gente, né? São profissionais aí dedicando as suas horas preciosas de descanso a compartilhar o que amam fazer, que aprender, ensinar e terapeutas, área do movimento.
Um beijo para vocês, gratidão. Até a próxima, que seja uma próxima breve. Posso fazer um fechamento, hein? Por favor. Então, só para a gente fechar aqui, quem tiver curiosidade, é só acessar. A maioria aqui são nossos alunos já. Eu tenho aqui alguns alunos da graduação e alguns colegas que eu estou conhecendo hoje. É o curso de biomecânica da Unip/Cefit/1EI, aqui em São Paulo. Só acessar o site, Biomecânica do Exercício. A gente tem o curso também já acontecendo aí, OnEI/Unip, lá em Balneário Camboriú. Temos todo um processo aí que as coisas estão andando muito bem. A gente vai para alguns outros estados. E é isso, a gente está aí jovenzinho, né? Primeira turma formada agora, né? Temos aqui, ó, Gabriela, quem mais da primeira turma aqui, ó? Pessoal do outro lado aqui da tela, aí, ó, Anderson, e assim vai. E o pessoalzinho da turma... Para participar do curso da pós de biomecânica, pode falar diretamente com vocês ou somente por esses canais que você acabou de informar? Poderia, mas a ferramenta em si é via Unip. Então, entrou no site da Unip, tem lá, tem todo um caminho. E não é tranquilo. Então, vai ser um prazer recebê-los. Agradecer mais uma vez. Aí, eu acabei errando no link, né? Então, eu consegui rapidinho, ali faltando 5 minutos, mandar para o Fábio, para o pessoal da pós, para alguns alunos. Infelizmente, aí, poderia ter vindo mais gente, mas vai estar gravado. Agradecer mais uma vez, agradecer a parceria, eu e o Fábio, que a gente tem uma amizade de longo prazo, né? Uma irmandade, né? Uma irmandade de alma, e o que ele acredita, eu acredito, e em cima dessa confiança e sabendo o que a gente está fazendo, a gente faz com qualidade, né? Então, a gente só abraçou desde o começo, que a gente tinha uma missão de transpor o nosso conhecimento, para isso não morrer com a gente, transpor saúde para a população, e o caminho, com certeza, tem que ter a biomecânica nesse meio. Então é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado também pela confiança, Angel. E até uma próxima conversa. Tem as suas vantagens de ter sido e ser uma boa aluna com esses grandes mestres. Eu entendo que o prazer é todo meu, o prazer é todo nosso, que um pouquinho deles também está em mim. Acho que ninguém chega a lugar nenhum sozinho, então eu sempre tento representá-los da melhor forma que eu consigo, aprendendo com cada um melhor e também transmitindo. Gente, um beijo para vocês, até a próxima e boa noite a todos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. Ai, que delícia. Ai, galera.